boa noite. Originado do grego antigo, vereador vem da palavra verea, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, é aquele que orienta os caminhos. Ele é a ponte entre o governo e o povo. Cabe-lhe ouvir o que os eleitores querem e anseiam, propor e aprimorar esses pedidos na Câmara Municipal, fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Assim, sabendo que o vereador não tem poderes para cumprir, não pode ele prometer que irá realizar alguma obra, resolver algum problema de saúde, realizar a construção de casas populares, escolas, pois quem cria investimento é o prefeito, enviando o projeto para a Câmara apreciar e votar. Este é o papel do vereador. Olá você, ouvinte da Rádio Web Gramense, sintonizado conosco através do nosso aplicativo, e você que acompanha-nos também através do Facebook. Eu sou Carlos Heleno e a partir de agora teremos uma conversa com o presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Grama, o vereador Antônio Carlos de Almeida Gomes. Vereador, boa noite. Boa noite. Para nosso princípio de conversa, eu sempre peço aos meus entrevistados que possam apresentar-se. Embora estejamos numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, precisamos levar em conta que existem muitos gramenses que moram fora, de Santo Antônio do Grama e que estão interessados em conhecer o quadro político de nossa cidade. Por isso, então, eu pergunto-lhe, quem é Antônio Carlos de Almeida Gomes? Primeiramente, respondendo aqui a sua pergunta e dando desde já aos ouvintes da Rádio Web que estão aí conectados, eu venho aqui hoje me apresentar a vocês. Eu sou o Antônio Carlos, sou filho de Tonita, Antônia, conhecida como Tonita, o falecido Zé Dizídio. Sou motorista, eu tenho 34 anos, estudei até o primeiro ano do ensino médio e depois disso comecei a trabalhar com 11 anos. Eu comecei a trabalhar na oficina Sampaio, que é logo aqui na frente. Trabalhei lá até os 17 anos. Logo depois vim, conversei com um colega meu próximo, fui para a usina Jatiboca. Trabalhei na usina Jatiboca um bom tempo. Depois saí da usina, trabalhei com meu amigo, o Afraninho, todo mundo conhece aqui no Grama, lá em São Gonçalo do Rio Abaixo. E logo em seguida tirei a primeira habilitação e comecei como motorista, fazendo fretes, e estava rodando para todo lado aí. Logo em seguida comecei a minha vida como motorista, voltei para Santo Antônio do Grama, puxei cana na usina Jatiboca. Logo depois da usina fui para Atenas, na época ainda existia Atenas, uma usina que só fabricava álcool. E no decorrer da situação, depois apareceu uma oportunidade, comprei um caminhão prancha, fui para Confins trabalhar, onde lá eu fiquei por volta de 3 anos. E depois retornei para Santo Antônio do Grama, onde comecei a sair da prancha e comecei a lidar com van, transporte de passageiro. E daí para cá foi. E aí a gente, no decorrer da história, a gente foi adaptando, foi onde começou tudo, entendeu? E hoje eu estou aí como, de uma hora para outra, surgiu o candidato, Antônio Carlos. Eu ia até entrar exatamente nessa situação. Diante disso, para conhecer melhor e um pouco mais, como você entrou na política? O que te induziu ou te conduziu por este caminho de política? Na realidade, o que aconteceu? Aconteceu toda essa trajetória na minha vida, no decorrer da história. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. E até hoje,
todo mundo que o conhecia tinha para ele como, tipo assim, no ano do seu falecimento, que ele seria, posteriormente, na próxima eleição, ele seria candidato em Santo Antônio do Grama. Na época lá ele já transportava as turmas, mexia com o pessoal, e aí foi aonde ele, no decorrer desse tempo, ele começou, todo mundo me dizia, porque eu com 3 anos de idade eu não tinha essa memória, então isso é conversa do pessoal de hoje, pessoal que o conhecia. Aí ele seria um suposto candidato a vereador. Aí todo mundo me falando isso aí, foi onde eu resolvi. E no decorrer do tempo, depois, após ter vendido o caminhão, ter vendido tá mexendo com a van, entrei numa empresa. Essa empresa, ela me deu, eu comecei a trabalhar, comecei a ter contatos com muitas pessoas, e o próprio companheiro de equipe ali que a gente trabalhando junto falou, não, você tem que vir vereador, você tem que vir. Foi onde surgiu o CACA vereador. Falei, não, então tudo bem, vou sair candidato a vereador. Foi onde tudo começou. Eu pergunto porque, né, eu sei que você, até me permita estar chamando de você, né, talvez o correto fosse chamá-lo de senhor, pela sua, por ser um vereador, né, uma autoridade, mas vamos tirar essa cordialidade, vamos manter a amizade, né? Sim. Vou chamá-lo de você, até porque você é mais novo que eu, né? Interessante, dá para ver que você vem de base mesmo, né? E dá para entender um pouco agora essa entrada sua na política. Só avisando aqui, a você que está nos acompanhando via Facebook ou que está ouvindo-nos pelo nosso aplicativo e quiser participar conosco dessa conversa, é muito fácil, é só você mandar a sua mensagem de texto para o 98109-8959, é o nosso zap aqui da rádio. Você pode estar mandando também sua mensagem aqui pelo Facebook também, que nós estamos aqui, nós vamos interagindo, eu e o vereador aqui, mandando já uma boa noite a Maria Beatriz, ela está felicitando-nos, Antônio Carlos, pela entrevista, né? Um grande abraço para você, Maria Beatriz, e ela está desejando boa sorte para você na entrevista também. Um abraço também ao Geraldo Lemos, um grande abraço, meu amigo, a você por estar nos prestigiando. Muito obrigado. Bom, vereador, como você avalia, agora já entrando nos meandros da política, né? Como você avalia esta renovação da Câmara, levando em conta que apenas você, do pleito anterior, conseguiu a reeleição? Que tipo de leitura o senhor faz disso? Bom, a Câmara anterior, na minha realidade, no meu pensamento aqui, ela foi um marco histórico no município de Santo Antônio do Grama. Então, com tudo isso que aconteceu, a gente fica tipo assim, sou meio suspeito de falar, não vou render muito nem nada, mas eu sou muito suspeito de julgar colegas de trabalho, julgar qualquer pessoa. Mas o que acontece? Por essa Câmara ser um marco na história do Grama, quando voltam à reeleição, que a gente analisa, eu sou o único reeleito, não é... Eu acredito muito na história, tipo assim, o que acontece? A gente, quando você surge um candidato, eu sempre tentei não falar mal de companheiros, eu sempre fiz a minha política diferenciada, tipo assim, quando eu fui pedir um voto na casa do eleitor, eu dizia para eles o seguinte, falando assim, vocês já me conhecem, vocês sabem quem que é o vereador Caco, então está na hora de vocês analisarem se ele merece continuar ou se está na hora de sair. Se ele merecer continuar, nada mais justo, está na hora de retirá-lo. E se ele merecer continuar, está na hora dele continuar o trabalho. Então, ele precisa do apoio de vocês, porque o vereador ele não surge sem voto. Ele não existe um vereador sem voto. Muitas das vezes a gente vê muitas pessoas falando, não, vereador não surge. Não, vereador, o fundamento do cargo vereador, ele necessita de voto. Então, primeiramente, a gente tem que estar focando que o vereador, o primeiro passo dele é voto, antes de qualquer coisa. Ele precisa do voto para poder estar eleito. Então, eu imagino, pela minha honestidade, pela minha transparência, que eu nos meus primeiros anos de
presidente de vereador, porque logo assim que eu assumi, eu nunca fui político, eu não sabia nada de política, a gente trocamos muita ideia entre os companheiros. Eles diziam para mim o seguinte, falou, Caco, você tem que ser o presidente. Eu falei, não, eu estou chegando agora, é uma coisa nova, uma coisa que vai me pegar de surpresa, eu não tenho conhecimento para isso. Eles falaram, não, mas você é o único que não tem desavença com nenhum. Então é o que tem chance para poder estar disputando uma presidência. Isso em finalzinho de 2016. Aí falei, me pediram algumas coisas, eu falei assim, não, se for para mim, eu, por ser uma pessoa muito direta, muito focada naquilo que eu faço, eu falei assim, não, quanto a esses pedidos não dá para me ficar na mão de ninguém. Eu posso até surgir o candidato à presidência da Câmara, mas eu não posso tá cedendo a ninguém alguma coisa, por quê? Porque depois eu vou ficar preso. Então não é meu intuito, não é o meu pensamento esse. Então foi aonde que tudo aconteceu. Agora essa renovação na Câmara, o que acontece? Eu acredito que é a ideia do povo. O povo viu, o que eu pude levar para o povo foi o quê? Foi o conhecimento sobre a Câmara. Por quê? Porque no meu mandato em 2017, não existia uma filmagem. Muitas pessoas às vezes criticam, mas essa Câmara é uma baixaria. Não, não é essa Câmara, não é a Câmara que passou. É porque às vezes a população não tinha o conhecimento do que estava acontecendo. E quando chegou, que colocou para o YouTube ali, todo mundo pode estar assistindo, acabou que todo mundo passou a ter conhecimento do que é um vereador, do que acontece na Câmara. E isso nunca havia tido acontecido em Santo Antônio do Grama. Então, quando isso aconteceu, talvez pode ser até um dos fatos que talvez eu tenha ficado, pode ser que seja isso, você entendeu? Porque eu zelo muito pela transparência. Transparência e honestidade. Eu não tenho intenção de errar, eu procuro sempre estar evitando o erro. Não sou uma pessoa estudada para poder estar aqui falando as palavras talvez que muitos queriam ouvir, mas do melhor de mim eu vou tentar estar passando, você entendeu? Então eu acredito que possa ser isso. Mas é isso aí. Então essa renovação é critério de cada um, cada político fez o seu trabalho de forma diferente e graças a Deus eu pude continuar, a população, alguns acharam que eu deveria continuar. Estou aqui mais uma vez para representar o povo de Santo Antônio do Grama, com toda a honestidade e toda a transparência possível que der para mim poder estar apresentando ao povo. Sim. Lembrando que essa nossa entrevista de hoje está sendo feita com o oferecimento da Infofer Telecom, conectando pessoas. Presidente, o Geraldo está mandando aqui, está perguntando aqui se acaso o senhor virou flamenguista com essa camisa. Não, de jeito nenhum. Sem dúvida nenhuma, é cruzeirense mesmo. Em qualquer altura do campeonato, Geraldo, vamos ser cruzeirense mesmo, tá ok? Aproveitando, mandando aqui um abraço também para Adriano de Betim, tá felicitando, parabenizando o senhor pela entrevista. Obrigado, Adriano, por estar acompanhando conosco, ok? Caminhando então, essa experiência que o senhor disse que adquiriu, né, que o senhor disse que entrou sem experiência e obviamente nesses 4 anos adquiriu experiência, né? Essa experiência do primeiro mandato, ela pode ser muito útil, né, nesses próximos 4 anos. O senhor concorda com isso? Sim. Diante disso, o senhor pretende mudar alguma coisa? Atuar de uma forma diferente daquela que o senhor atuou no último mandato? Porque nós, seres humanos, nós vivemos de erros, né? O senhor mesmo diz aqui que está aprendendo de erros, aprendizado constante, né? E às vezes nós, em momentos anteriores, fazendo alguma coisa que a gente chega um momento e fala assim, não, eu fiz isso ontem, mas hoje eu já não quero fazer mais. Então, diante disso, o senhor pretende mudar alguma forma do senhor atuar para esse novo período? Sem dúvida, sem dúvida. A experiência e o conhecimento faz com que a gente tenha mais segurança na tomada das decisões. E, consequentemente, mudanças acontecerão naturalmente. Você entendeu? Agora, eu acredito sempre o seguinte, quanto à automação, minha postura, eu acredito que será assim a mesma. Por quê?
Porque buscando sempre a transparência e minhas atitudes enquanto representante do povo. Eu acredito que essa é a minha função e é o que eu tenho que mostrar para o povo. Entendeu? Então eu acredito que a minha atuação, desde o mandato passado, como eu me atuei, e provavelmente a minha atuação será a mesma nesses 4 anos. Sim. Mandando aqui um abraço a Beth Moreira por estar nos assistindo. Obrigado, Beth, pela sua companhia. Para você que quer participar, quer mandar a sua mensagem, é muito fácil, é só mandar para o 98109-8959 a sua mensagem de texto para o nosso zap. Nós vamos estar lendo a sua pergunta aqui, a sua participação, ou enviar direto para a nossa página do Facebook, ok? Vamos então, presidente, conversando com as pessoas, nós vemos e observamos que muitas vezes existe um pouco de engano sobre o papel do vereador. Quais são as funções da Câmara, politicamente falando, dentro do município? A Câmara hoje, o que acontece? Hoje não, na realidade a vida inteira que vem. Qual que é a função da Câmara? A Câmara é um órgão fiscalizador, e se necessário ela é julgador. No entanto, a gente tem exemplo nesses últimos 4 anos aí que teve que a Câmara julga. E quando ela julga, se tiver tudo correto dentro do mérito ali, não existe espécie jurídico, juiz nenhum que tira o parecer da Câmara. Não existe na realidade situações que ninguém irá contra o parecer da Câmara. Por quê? Porque ela é um órgão fiscalizador e um órgão julgador. Você entendeu? Então, na realidade, muitas das pessoas às vezes não entendem isso, mas é a realidade da Câmara. Essa é a função da Câmara. Ela fiscaliza e ela julga. Aí é a situação que eu vejo, é a situação que a população, às vezes muitas das pessoas misturam as coisas, entendeu? Sim, mas o senhor não acha que talvez, exatamente por essa falta de compreensão da população, isso é uma coisa geral, obviamente que não é um problema só de nosso município, né? Mas talvez não seria necessário um trabalho, entendeu? Que hoje, tudo na vida hoje é um trabalho de educação, né? Um trabalho para conscientizar melhor a população sobre o papel da Câmara, o papel do vereador e, obviamente, sobre o poder que tem a população sobre vocês, vereadores? Na realidade, eu acredito o seguinte, eu cheguei a pensar, devido ser o novo presidente da Câmara, eu ainda procurei, e continuo procurando, vou buscar outras câmaras, irei me apresentar, me conhecer melhor também nessa área, mas existe um projeto, talvez, assim que der, eu pretendo trazer para o município, talvez uma escolinha sobre política. Por quê? Até porque nós temos um prédio muito grande, a Câmara Municipal, talvez com muito poucas as funções. Então, veio janeiro, após o janeiro veio o Carnaval, e de agora para frente eu pretendo estar correndo atrás, sim, dessas informações, até uma forma. Por quê? Para ver se acaba essa politicagem. Porque a política é uma coisa legal, agora a politicagem, às vezes, ela é demais. Então, nada melhor que você trazer o conhecimento, não vou falar as pessoas de uma certa idade, mas aqueles mais jovens, aquelas crianças que querem conhecer sobre política, nada mais justo. Você entendeu? Sim, inclusive até já há algumas cidades que existe a chamada Câmara Mirim, sim, né? Sim. Onde se dá oportunidade para as crianças, né? Eles passam pelo mesmo procedimento, eles passam por um processo de eleição, como assim dizer, né? E são votados, aqueles mais votados têm um papel de atuação na Câmara, né? Então, assim, talvez seja um projeto a estar se buscando informação sobre ele. De repente o senhor pode estar implantando aqui na cidade, porque aí sim, talvez é difícil mudar a cabeça, né, de uma pessoa adulta, uma pessoa que já tem a sua estrutura psicológica já amadurecida, formada. Mas quando você pega uma criança, por exemplo, e vai trabalhando aquela criança, talvez a tendência e a expectativa é que se tenha um resultado, né, mais eficaz. Sim, né? sem dúvida. É um
nos projetos, é um dos projetos que eu provavelmente irei correr atrás e estarei buscando informações, como procede, como pode ser feito, aonde que acontece, entendeu? Do jeito que acontece, como deve ser feito, e tudo esclarecendo o seguinte, tudo na forma legal, porque eu também não vou, eu penso muito o seguinte, eu não justifico, eu não tenho meu nome é Antônio Carlos Almeida Gomes, eu tenho muito medo dele com pendências judiciais, então tudo que eu for fazer, eu pretendo fazer de forma legal. Entendeu? Sim. Inclusive, só para fecharmos essa parte, né, existem cursos também que podem ser oferecidos, entendeu, né, aos seus colegas também, entendeu, né, para estar se aperfeiçoando, entendeu, né, porque assim, é aquela situação, como somos de cidade pequena, né, às vezes tudo é um pouco mais difícil para nós, mas existem cursos, entendeu, fora, hoje tem até o chamado curso online, né, que pode ser oferecido para melhorar realmente, entendeu, a atuação de cada um dos vereadores, né? Isso. Mandando aqui, obrigado Admilson José Barbosa, obrigado por estar participando conosco, pela sua sintonia, por estar assistindo pelo nosso canal no Facebook. Está felicitando-nos, presidente, pela entrevista. Andresa que está complementando a nossa fala aqui, o chamado Parlamento Jovem, né? Andresa Murim está complementando para nós. A Beth Moreira está aqui parabenizando-nos pela entrevista, né? Dizendo que é muito valioso isso para o crescimento da cidade, né? Ela é granamense de coração, ela mora hoje na cidade do Rio Casca, mas é daqui, nativa da cidade aqui, né? Vamos ver quem mais aqui. Andressa está falando que é interessante a proposta. Grazi Gomes, boa noite, presidente. Tem como o senhor nos explicar que tipo de fiscalização é essa que vocês, vereadores, têm que fazer pela cidade? Se quiser já responder para ela, nós de certa forma abordaríamos, mas pode responder. Essa fiscalização cabe ao vereador. Na realidade é o seguinte, nós temos como sim, a função do vereador hoje, ele é legislar e fiscalizar. É a nossa função como vereador. Agora, o que cabe a gente fiscalizar? O que cabe a gente... Por quê? Não justifica. Às vezes, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o que acontece? Quando se fala em fiscalizar, nós temos aí, no município de Santo Antônio do Grama, nós temos um prefeito novo, na área nova, e cabe ao vereador sim, com qualquer coisa, quando se fala em recurso, quando se fala aonde que ele está sendo aplicado, se cabe, temos um projeto, um dinheiro hoje que veio ao município, ver se realmente aquele dinheiro está sendo investido naquela área. Então essa é a função do vereador. Agora, nós não temos como chegar e brigar. Por quê? Porque cabe ao vereador também fazer uma denúncia contra. Isso sem dúvida. Quando o vereador não se sente respondido por aquilo, ele tem que procurar os caminhos, os meios maiores, você entendeu? Agora, a nossa função, quando se fala fiscalizar, a gente está acompanhando, porque a função do vereador hoje é fiscalizar, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Agora, a gente não tem como fiscalizar ali quem está varrendo a rua. Isso não é função do vereador. A gente não tem como fiscalizar um cidadão que foi empregado hoje, mas nós temos como fiscalizar se cabe, se encaixa na lei do nepotismo, se não cabe, e essa é a nossa função. Então, indiferente de qualquer coisa, quando se fala em fiscalizar, a gente não tem o poder de estar indicar, aliás, me desculpe, indicar a gente pode indicar, mas a gente não tem o poder de estar fazendo acontecer e tal. Isso cabe ao prefeito. Tudo que exonera recurso ao município, cabe ao prefeito distinguir se é benéfico ou não ao município de Santo Antônio do Grama. Então, quando fala em fiscalizar, nós temos que entender que o vereador pode sim fiscalizar, até onde cabe ao vereador. Você entendeu? A gente não tem como sobrepor qualquer uma outra coisa do prefeito. Agora, quando não couber, existe um Ministério Público, existe alguma coisa assim que a gente fala, isso aqui está errado, isso aqui funciona assim. Então é a nossa função. Então a gente trabalha dentro das normas que a gente pode. A chamada autonomia e independência dos poderes, né? Sem dúvida. Sim.
Antes da gente passar para a próxima pergunta, que vai um pouco de encontro a isso que o senhor falou, só para a gente não perder aqui, Andrés Amorim, o Parlamento Jovem proporciona mais engajamento dos jovens na política, tornando-os assim mais protagonistas e politizados. Está vendo, presidente? De repente, talvez esse seja o caminho, né, a ser adotado, para nós termos realmente, a senhor diz que a questão de ser contra a politicagem, né, e ser a favor da política, realmente nós somos, o ser humano é um ser político, nós vivemos a todo momento fazendo política, né, mas talvez o caminho seja esse mesmo, seja de preparar realmente os jovens, né, as crianças, os jovens, para estar adentrando a política, estarem abraçando a política, né? Boa noite, Elizabeth Mesquita, obrigado pela sua presença. Joaquim Pereira, boa noite, um abraço. Gostaria de saber, presidente, se todos os vereadores têm conhecimento de todo o regimento interno da Câmara, votação da matéria em pauta. Ele tem todo vereador, quando ele, na realidade, o que acontece? Primeiro, vamos por parte, o regimento interno. Após eleito, qualquer vereador que quiser se inteirar do regimento interno, a Câmara já foi disponibilizada, qualquer um poderia ter. A gente não tem o livro, por quê? Porque talvez na legislatura passada não tem a gráfica, não foi feito um trabalho de ter hoje o livro. Mas hoje, só fazendo um adendo, esse regimento ele está disponível no site seus, que eu estive olhando o site lá, vendo algumas coisas, está disponível no site. Está disponível, o regimento interno da Câmara hoje ele se encontra disponível no site. E o que acontece? Aqueles vereadores que às vezes têm uma certa dificuldade em estar interagindo ali com o site para estar imprimindo alguma coisa, a Câmara disponibilizou. No entanto, teve vereadores que fez o pedido de dois, porque fez o primeiro e depois, após alguns dias, perdeu e pediu de novo. A secretária me ligou e falou, fulano está pedindo. Eu falei, não, foi para ele, imprime para ele. Imprimiu, encadernou, você entendeu? Então, e foi liberado, está disponível para qualquer vereador. Mas o vereador perdeu o regimento? Ele não sabe aonde que deixou. Aí ele foi, ligou para a secretária pedindo que solicitasse um outro. Ela falou assim, perdi, fulano perdeu o regimento dele, ele está querendo imprimir um outro. Posso imprimir? Eu falei, pode não, deve, é o correto. Se ele perdeu, a gente vai, apesar de ter no site de transparência. Então ele existe lá. Aí, logo depois, o que acontece? Quando vem um projeto, o projeto hoje, segundo o regimento interno, ele é o seguinte, quando o projeto chega na casa, o regimento interno fala que o legal dele chegar é 24 horas com antecedência para ser apresentado na pauta. Quando ele não é apresentado na pauta, o presidente pede uma autorização dos demais vereadores, por maioria absoluta. Se aprovado, o presidente apresenta ele ao plenário e logo depois, com autorização do plenário, apresenta ao plenário. Beleza, ali é só apresentação. Aí vamos supor, se for um regime de urgência, igual às vezes eu acho que não consta, mas eu prefiro trabalhar de uma forma diferente, que eu prefiro ouvir mais o plenário, deixar para o plenário poder estar decidindo a melhor forma de estar conduzindo. Por quê? Porque o plenário ele é absoluto sobre as posições dele lá. Então, o que acontece? Quando se tem a maioria, quer dizer que estão de acordo. Aí o que acontece? Após esse projeto, para ele poder ser votado, o vereador tem que ter ciência dele por 48 horas antes dele ser votado. Qualquer projeto. Não existe um projeto que fala assim, ele chegou hoje, eu já vou apresentar ele amanhã. Eu acredito que nesses 2 anos do meu mandato, não. Só se eu passar para o plenário e falar, tem muita urgência, urgentíssima, vocês concordam? Está todo mundo? Tá. Então, aí eu vou quebrar o regimento interno e vou colocar. Se o plenário concordar, beleza. Mas, fora isso, não é a minha intenção. Eu acredito, pelo regimento interno, as 48 horas, que é de direito do vereador ter conhecimento do projeto, eu pretendo acatar. Você entendeu? Mas, então, o que acontece? Nessas 48 horas, qualquer vereador vai ter 48 horas para analisar um projeto. Fora isso, o projeto não será levado a plenário para votá-lo. Então, as 48 horas, sim, segundo a pergunta dela aí, todo vereador tem sim conhecimento do projeto, no mínimo 48 horas. Então, qualquer vereador vai ter conhecimento dele sim, para poder chegar para a votação. Talvez, para conhecimento, não. Por quê?
Porque quando chega para conhecimento, ele pode chegar um projeto, um exemplo, uma quarta-feira, e na quinta-feira, se houver uma reunião, se ele não chegar dentro do prazo para me apresentar, eu vou pedir autorização do plenário para quê? Para não ficar perdendo tempo. Então eu irei pedir autorização do plenário para mim poder apresentar, mas apresentar não quer dizer votar. Aí eu apresentou, após apresentado, ele terá mais 48 horas para qualquer vereador analisar. Você entendeu? E para depois. Isso em caso de urgência. Por quê? Porque quando não for em caso de urgência, ele fica para a próxima reunião, que provavelmente é 15 dias. Sim, sim. Bom, já que nós estamos falando de vereador, daqui a pouco eu vou voltar nas perguntas dos nossos ouvintes aqui, que está muito bom, está interessante. Vamos falar um pouco sobre o vereador. Quais são as atribuições, então, do vereador? Nós já meio que falamos aqui, né? Mas vamos reforçar isso mais. A função do vereador é fiscalizar e legislar. Quando legislar, na realidade eu falei até trocado, legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a atribuição do vereador. Essa é a função do vereador. O vereador não pode criar despesa, o vereador não pode criar um projeto onde cria qualquer gasto ao município, você entendeu? Tudo que falar em mexer em gasto com o município, o vereador é impossível o vereador está fazendo. Por quê? Porque talvez alguns até tentam. Alguns chegam lá, apresentam um projeto, mas não quer dizer que aquele projeto vai, porque na hora que ele passa na comissão de legislação ele é brecado, fala, não, o vereador não tem poder para isso. Isso cabe ao prefeito para poder indicar. A gente pode estar fazendo uma indicação. A indicação é perfeito do vereador. Ô prefeito, vou fazer uma indicação aqui, fazer um muro lá. O muro tem gasto. Ele não vai surgir sem gasto no município. Ele tem gasto. Então aí o prefeito realmente, se for viável, tem a equipe dele que vai analisar, e se for viável, ele vai pegar e falar, não, realmente aquele muro precisamos, então vamos fazer aquele muro. Agora o vereador fala assim, eu vou fazer, isso é mentira, isso não funciona. O vereador não pode colocar gasto nenhum ao Poder Executivo. Sim. Pegando aqui mais uma pergunta aqui que está chegando-nos através do Facebook, a Grazi Gomes, ela ainda pergunta, como o senhor mesmo falou em nepotismo, o que o vereador nos fala disso na nossa cidade? O senhor vislumbra algum caso desse de nepotismo? Deslumbro sim, eu deslumbro. Na realidade é o seguinte, hoje existe o seguinte, já até aconteceu, como eu disse no início aqui, o nosso prefeito, ele é novato, nunca atuou na área pública, ele não tem aquela experiência, então erros vão acontecer sim, mas ele tem tempo para estar consertando. No entanto, isso já aconteceu sim no município. No entanto, aconteceu até com uma sobrinha minha, a Rafaela. A Rafaela começou na prefeitura, igual o Gilvão, o pessoal acompanhou, e depois chegaram, não, ela é prima, ela é sobrinha do vereador. Então eu fui chegar para ela, fui explicar a situação e realmente não pode. E até no entanto, eu liguei para ela e falei, Rafaela, não pode, está errado. Ele falou, Tiago, eu vou falar. Eu falei, ótimo que você está ciente, e ela até mesmo já levou o conhecimento. Falou assim, não, realmente não pode, isso é ilegal. Eu busquei lá e não funciona, porque nepotismo é primeiro, segundo e terceiro grau. Entendeu? Então, infelizmente, o sobrinho é terceiro grau. Então, nada mais justo, tomaram a providência, chegaram para ela e foi feito o que era correto. Então, estão de parabéns. E é isso aí, isso que deve ser feito. A partir do momento quando você não conhece, quando você tem conhecimento da causa, nada mais justo que você buscar fazer a coisa certa. Então, e é isso aí. Sim. Disso tudo que a gente falou até agora, me sai da cabeça o vereador perdendo o regimento interno, entendeu? Mas tudo bem. É um pouco estranho isso. Bom, você foi eleito, presidente, com maioria de votos para a presidência da Câmara, né? O senhor recebeu 6 votos dos 9 que eram possíveis. Como o senhor já foi presidente em outro mandato, já possui uma vasta experiência, podemos assim dizer. Então, assim, já que nós falamos de Câmara, falamos de vereador, eu gostaria de saber do senhor as atribuições do presidente. Mas antes disso, eu quero aproveitar e emendar uma coisa que me surge aqui.
levando até em considerações, porque na demanda política nossa aqui, nós poderíamos dizer que nós tínhamos dois dos que votaram no senhor para presidente faziam papel de oposição, de certa forma, né? Aí eu queria saber como o senhor conseguiu também fazer o que o senhor apresentou, né, para essas pessoas, para trazerem esses vereadores para o lado do senhor. Que tipo de ideia o senhor colocou para eles, entendeu? Na realidade, o que acontece? Os dois vereadores, eles são pessoas íntegras, pessoas que no momento estão pensando no bem para Santo Antônio do Grama. Então, quando eu cheguei, o que eu tinha para falar com eles era o seguinte: falar assim, ó, eu já fui presidente, vocês já me conhecem, sabem quem sou, e gostaria que vocês refletissem sobre o cenário atual. E foi onde eles falaram assim, renderam a situação, falaram assim, não sei mais. Falaram, eu acho que o meu pensamento hoje é igual aos seus. A gente hoje pensa em favor do município do Grama. Você entendeu? Então, Santo Antônio do Grama, ele precisa, sim, de alguém que lute pelo município, que faça diferença pelo município. Então, eles chegaram, quando eu disse para eles, falou, quanto à minha pessoa, vocês já me conhecem, vocês sabem quem que é o vereador Antônio Carlos, vocês sabem quem que é a pessoa de Santo Antônio do Grama, Antônio Carlos também, e eu conto com os seus votos, entendeu? Aí eles disseram assim, não, sim, a gente já foi procurado por outros, que falaram muitas coisas, e você na realidade não chegou, não fez proposta, não fez nada, porque com eles não pediram, a única coisa que eles me pediram é o seguinte, nós queremos o bem para Santo Antônio do Grama. Eu falei, esse é meu objetivo, no entanto, por isso que eu sou o único reeleito, eu também penso dessa forma. Então eu não tive essa preocupação de que eu teria que oferecer a eles alguma coisa. Não, isso nunca existiu. Eu não tinha nada para oferecer. Por quê? Porque hoje o presidente da Câmara, ele tem o cargo do jurídico, o contábil, que é da confiança dele, o assessor jurídico e o assessor contábil, que também é da confiança dele. Se você chega e você começa a oferecer, você não tem como você oferecer isso. Por quê? Porque o presidente ele precisa de autonomia. Por quê? Para fazer as coisas, ele não justifica ele ficar na mão de ninguém. Então, em momento algum, foi pedido, foi combinado aos vereadores, quando eles optaram em votar em mim, eles não votaram em mim por mim, pela minha pessoa. Eles votaram talvez em mim por Santo Antônio do Grama. Entendeu? Então é isso que eu tenho a declarar. Sim. Cidinha Silva, parabenizando pela condução da entrevista. Obrigado, Cidinha. A entrevista, eu sempre digo que a entrevista depende muito também do entrevistado. Então é necessário haver também uma boa interação para que a entrevista também seja boa. Obrigado, Vânia Gomes, também por estar acompanhando conosco. Bom, vereador, um vereador ele pode apresentar projetos sobre qualquer tema. Por exemplo, eu vou falar de uma situação que eu vivencio, que é a questão de fogos de artifício, né? Que espanta animais, maltrata animais. Eu particularmente sou contra fogos de artifício em qualquer época, desde final de ano até comemoração de 12 de outubro. Eu não gosto de fogos de artifício, isso maltrata muitos animais. Um vereador poderia, por exemplo, apresentar uma proposta, um projeto que proíba isso. De certa forma, nós vamos até entrar, isso aí entraria, parece, no código de posturas, que nós até vamos estar falando depois, eu vou questionar o senhor. Mas se o senhor puder falar de forma genérica sobre a apresentação de projetos. Sim, o vereador ele pode sim apresentar esse projeto. No entanto, o que acontece? Por que ele pode apresentar esse projeto? Porque ele não pode, é aquilo que eu acabei de dizer aqui, é o seguinte, ele não pode criar despesa ao município. E apresentar um projeto sobre isso devido aos animais, o vereador pode sim.
Ele pode estar apresentando. Agora, existe talvez alguma forma que ele tem que ser discutido. Por quê? Porque isso é uma população inteira. Então, sim, a população, quando procura, gente, vamos ver a melhor forma, vamos conversar, vamos discutir. E essa é a função do vereador, é conversar, é discutir. Então, nada mais justo que a gente vê a melhor forma do que pode ser feito nisso aí. Mas quanto a esse projeto, o vereador pode sim, desde que não haja despesa ao município. Sim, entendeu? Entendo. Ainda pegando aqui, presidente, boa noite para a Adeneide Azevedo, que está parabenizando-nos, né, pela entrevista. Obrigado, Adeneide. Bom, presidente, tenho mais uma pergunta ligada à questão da eleição da presidência da Andresa Amorim. A Andresa diz o seguinte: já que esses vereadores foram eleitos por um partido que era oposição ao seu na eleição, né, foi feita uma aliança ou acordo de partidos naquele momento e para o futuro, assim, vai um pouco de encontro com o que nós até falamos aqui, né, que o senhor já falou que não houve, houve uma aliança, mas que não houve, né? O que acontece? No entanto, na realidade, se a gente for analisar, os dois que vieram do outro grupo, a vida inteira fizeram parte do grupo de cá. Aí, esse ano que não estiveram cá, mas talvez entenderam que a melhor forma seria sim estar somando junto com o prefeito. Por quê? Porque se o prefeito cá foi eleito e cá tem como, por quê? O que acontece? Quando o prefeito foi eleito, prefeito. Agora, os vereadores, a bancada do prefeito fizeram 4 vereadores. É a única que fez 4 vereadores. Mas nenhuma fizeram. Agora, porque eram de outro lado, vão tentar dificultar o trabalho do prefeito? Peraí, a gente vai pensar no grama ou a gente vai pensar em partido político? Você entendeu? Sim. Então é por isso que eu acredito sim que eles vieram para somar. E eu acredito que irão somar sim. Você entendeu? Então é isso que eu tenho a responder. Sim, entendo. Bom, quem fixa a remuneração de um vereador? Tá, bom. Quem fixa a remuneração de um vereador? O vereador, quando é fixado, o subsídio de vereadores é fixado pela Câmara Municipal, em cada legislatura para o ano subsequente. O que quer dizer? A vigente hoje no nosso município, a última que foi votada, que foi aprovada pela Câmara, pelos vereadores, é a última que existe, se não me engano, ela está vigente até hoje, é a de 2012, pelo atual presidente da Câmara na época, Marcelo Russo, Marcelo Expedito. Ele fixou em 2012 e em 2013 foi o novo presidente, foi o Júlio. Aí o Júlio permaneceu durante 4 anos e saiu de 1º de janeiro de 2017. Em 2017 eu assumi a presidência. Aí o que acontece? Não teria como, no período de 2017 a 2018, eu não teria como estar apresentando um projeto sobre subsídios de vereadores. Por quê? Porque o regimento interno, ele consta que é no último ano e antes da eleição. Então seria o pós-presidente a minha presidência, que seria em 2019, não é isso? No ano político. Em 2019 seria. Como não foi, ainda prevalece, só está fazendo, a gente cria uma resolução seguindo. Por quê? Porque o reajuste do vereador, ele é baseado no INPC de cada ano. Então, quando se fala em subsídio de vereador, ele é de 4 em 4 anos. No entanto, ele seria para ser votado no ano passado, como ele não foi, então provavelmente não existe, porque o vereador, os meus novos colegas de Câmara hoje, a gente não pode mexer no salário do vereador para esse mandato. Só será votado o próximo presidente, talvez em 2023. Isso, né? 22, 23, isso.
Isso. Então, em 2023, que aí pode ser que seja mexido, exista uma nova resolução baseada no salário, no subsídio de vereadores. Então, hoje não cabe à Câmara, nesses 2 anos, não acontecerá uma movimentação ali no subsídio de vereadores. Existirá sempre perante a lei, que é uma lei da Constituição, e será respeitada pelo reajuste do INPC. Então, isso hoje, na realidade, quem fixa a remuneração do vereador é a Câmara Municipal, de 4 em 4 anos. Ou seja, no caso, a Câmara anterior fixa do ano seguinte, Do ano que virá. seguinte, sim. Porém, antes da eleição. Porque depois da eleição também não pode ser. Ele é contra, o regimento não permite. Então, ele deve ser antes da eleição, a gente saber quem serão os novos eleitos para a próxima temporada. Sim, entendo. Essa parte ficou esclarecida. Bom, voltando aqui aos nossos ouvintes, as pessoas que estão participando conosco, a Grazi ainda ela faz um comentário que é o seguinte: quando te perguntei com relação ao nepotismo, não quis dizer em questão da sua sobrinha, ela faz um esclarecimento, né? Queria saber a fundo se é função do vereador estar fiscalizando, né, o nepotismo em nossa cidade. Na realidade, o que acontece? É função do vereador, ele pode fiscalizar? Pode sim, mas aí ele vai recorrer aos meios do Ministério Público, que até então é uma lei maior, né? Não, a Câmara tem autonomia? Tem, mas quando ela chega à autonomia é outra coisa, então ela cabe para lá, por quê? Porque o Ministério Público, ele não ordena, mas ele orienta que seja retirado ou que seja tudo legalizado, você entendeu? Mas o vereador, ele pode ir lá no Ministério Público e fazer, sim, uma denúncia, ou que seja online, ou que seja de qualquer forma, como qualquer cidadão comum. Por quê? Porque a lei do nepotismo, ela é clara e ela é para todos, não precisa ser especialmente ao vereador, ela cabe a qualquer cidadão, a qualquer eleitor. Deixa eu ver aqui, ainda continuando aqui. Bom, ela ainda continua no comentário aqui. Nós precisamos, presidente, preciso deixar claro ao senhor que por as pessoas estarem participando, né, e nós sermos um veículo de comunicação aberto, então nós precisamos estar ouvindo, né, o eleitor está passando para o senhor, né, para que o senhor possa estar respondendo ou não, se achar pertinente ou não, né. Ela está dizendo que aí que, como cidadã gramense, estou observando o nepotismo em nossa cidade. Quero saber se é da competência dos vereadores alertar o prefeito em questão dessa lei. De nepotismo? Sim, o prefeito tem conhecimento dela. Ela está dizendo. No entanto, até ele tem conhecimento, no entanto, que eu já cheguei e falei, tem que analisar, porque tem que ver. Falou, no entanto, algumas das pessoas que estavam, até eu mesmo, consultei o advogado e falou, isso pode ou não pode? Não, não pode. Pode. Então pronto, então ele tem conhecimento sim. Ficou claro. A Cidinha Silva está falando que, como educadora, gostaria muito de um trabalho da nossa Câmara de Vereadores voltados para nossas crianças e jovens, a fim de informar e principalmente de engajá-los no cenário político. Isso é muito importante. Municipal e federal. Temos exemplos pelo Brasil afora das câmaras jovens, né, como nós já falamos no início, com resultados muito positivos. Realmente, Cidinha é muito interessante, né? E de repente, quem sabe, dessa conversa nossa aqui hoje com o presidente, quem sabe isso nos sirva de semente, né, presidente? Para que possa estar tentando desenvolver esse trabalho que nós temos 4 anos pela frente, temos tempo de sobra para fazer isso, né? Sim, sem dúvida. Isso aí, pode ter certeza, isso aí é uma das coisas primordiais que eu tenho, sim, intenção para isso aí, entendeu? Até porque, esclarecendo o seguinte, o prédio da Câmara hoje ele é muito grande, ele ficou muito grande, passou por uma reforma, está meio inacabada, mas ainda está grande. Então o que acontece? Então nós vamos tentar sim usufruir os espaços, por quê? Porque ali não é a casa de vereador, é a casa do povo. Ali o povo põe as suas opiniões, pode que seja qualquer coisa, então a gente tem que ouvir, tem sim. E ali talvez esteja no momento da gente usufruir do prédio pelo tamanho, talvez nessa escolinha. É o primeiro passo.
além de outras. Por quê? Porque tem um espaço hoje que há uma reunião de escola, uma escola Mariano Gomes, está com chuva, alguma coisa, ou que seja a outra, porque a outra também tem espaço. Mas eu falo assim, mas é uma área que pode ser usufruída não só para a Câmara Municipal, pode ser usufruída para outros meios também. Entendeu? Sim. Presidente, sendo um aliado político do prefeito, que tipo de postura o senhor terá em relação ao executivo? O senhor buscará uma autonomia, mesmo que às vezes isso tenha que deixá-lo numa situação contrária ao executivo, ou o senhor será uma extensão do executivo na Câmara? Bom, na realidade, quando se fala que você sendo um aliado político do prefeito, né? O que acontece? Por ser aliado não quer dizer serei subordinado a ele. Isso sem dúvida. O prefeito é prefeito, o vereador é vereador, o presidente da Câmara é presidente da Câmara. Então, eu não vejo isso de uma forma, tipo assim, muito conjugal. Cada um dentro do seu quadrado. Agora, quanto a buscar a autonomia, na realidade, o que acontece? A Câmara já tem a sua autonomia. Ela é autônoma, ela já é independente, ela não depende, tipo assim, da prefeitura para recorrer aos seus meios nem nada. Então, a autonomia da Câmara, eu acredito, tanto faz da Câmara como dos vereadores, cada um tem o direito de se posicionar, de se orientar, de se fazer aquilo que acha, independente de qual for o seu pensamento. Ali está cada um justamente por isso. Quando se fala Câmara, se fala um órgão, se fala um grupo de vereadores. Então cada um, cada um tem o direito de se manifestar da sua forma. Você entendeu? Então eu não acredito que um vereador irá ser subordinado, ou quanto à autonomia da Câmara, irá se... Como é que eu te falo? Ser subordinado ao prefeito ali, alguma coisa assim. A Câmara, ela sempre foi e ela continua tendo a sua autonomia. Você entendeu? Sim, entendo. Mas quando eu perguntei disso, eu quis mais abordar, né, vamos assim dizer, eu quis cutucar no sentido de, havendo necessidade do senhor ser uma oposição à ideia do executivo, o senhor manteria a sua postura de vereador, de presidente, falar, não, seria isso, o senhor não... Por quê? Porque por ser do mesmo partido do prefeito, né, a gente pode passar aquela ideia de que não, ele vai, mesmo sendo independente da Câmara, ele vai acatar o que vier do prefeito. O senhor só teria, então, essa postura. Independência própria. No entanto, eu acredito o seguinte, existe sim uma relação de respeito e companheirismo ao prefeito, da minha parte como prefeito, isso existe. Agora, não quer dizer que aquilo que não seja bom para o município, que eu não irei debater. E, no entanto, ele já me conhece, ele sabe, então muitas das coisas ele até procura e, cara, o pensamento é esse, o que você acha? Então, nada mais justo que uma boa conversa, você entendeu? Então, ele deixou sempre em aberto para mim que quando a Câmara tiver alguma dúvida, que quiser chamar, que quiser discutir, que quiser qualquer coisa, ele está em aberto. Ele está em aberto para ouvir, não só eu como presidente, mas qualquer vereador. No entanto, tivemos um projeto polêmico outro dia, que poucos talvez tenham entendido, mas ele deixou claro, não só deixou claro a pessoa dele como prefeito, como deixou qualquer responsável pela prefeitura, que seria o advogado, que seria o contador, à disposição para estar respondendo. No entanto, estivemos lá, perguntei aos vereadores, alguns me solicitaram a presença do contador para estar explicando. Foi lá, foi muito bem explicado, você entendeu? Agora, eu não serei como se diz, eu não irei puxar uma fila, alguma coisa contra, por política. Primeiro momento na minha cabeça é o seguinte, é o bem para Santo Antônio do Grama. O que for bom, de melhor para a população de Santo Antônio do Grama, pode contar comigo. Sim. Essa pergunta ela mesmo em caráter de suposição mesmo, claro que né, ninguém aqui está afirmando nada disso, mas nós temos que levantar todas as possibilidades, situações que podem vir a ocorrer nesse período de 4 anos, né? Bom, vereador,
Então, diante disso, como o senhor pretende atuar em relação à comunidade? Porque vejo que nós estamos fazendo uma caminhada, né, de Câmara, do papel do vereador, papel do presidente. Agora, como o senhor pretende atuar em relação à comunidade? Eu entendo muito das vezes o seguinte: por ser um representante do povo, da população, eu pretendo zelar pela honestidade e transparência. Esse é o meu foco principal. E não abro mão nem para prefeito, nem para vereador, para ninguém. Essa é a parte que mais me deixa assim, que eu trabalho, que eu já venho há 4 anos e vou insistir nisso aí. Agora, essa transparência, porque quando eu falo transparência, como eu falo zelar pela honestidade, é com os anseios da população. Tudo que for bom é aquilo que eu venho falando aqui. Estarei sempre a favor da população. Sempre estive e estarei aberto a receber qualquer município pela sugestão do município de Santo Antônio do Grama. Então, indiferente de qualquer coisa, qualquer um pode me procurar, eu quero uma reunião com o Caca, aí preciso sentar com o Caca tal dia, as meninas me ligam, Caca, fulano precisa conversar com você, hoje, nesse dia dá, não, aí é só ver na agenda, se eu estiver no município eu vou atender na hora, se eu não estiver eu falo, não, hoje não dá, não estou no Grama, tal dia estarei presente e vamos sim fazer o melhor para Santo Antônio do Grama. Muito bem. Lembrando que hoje, senhor presidente, se o senhor quiser tomar uma água, tá? Enquanto isso, lembrando que hoje o nosso programa de entrevista está com o oferecimento da Infoferta, conectando pessoas. E para você participar conosco dessa conversa, desse bate-papo, é muito fácil. É só você mandar o seu alô para o 98109-8959. Pode mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta. Se não quiser mandar pergunta, mande a sua mensagem, boa noite, né? Pode também estar mandando a sua mensagem ou a sua pergunta também pelo nosso canal no Facebook. Bom, presidente, o senhor já bebeu sua água. Nós temos em nosso município uma grande multinacional. Sim. Nós sabemos que ela paga impostos, ela oferece empregos para os nossos cidadãos, ou seja, ela tem uma vida efetiva em nossa cidade. Mas aí eu pergunto ao senhor, que tipo de relacionamento o senhor pretende ter com essa empresa? Acredita que ela pode contribuir mais do que ela já contribui para melhorar a vida de nossa cidade? O que acontece? Quando a gente busca informações, às vezes o que acontece? Essa empresa multinacional no município de Santo Antônio do Grama, eu acredito que ela tem muito mais coisa a oferecer para Santo Antônio do Grama. Porque nesses últimos anos, eu acredito que às vezes as pessoas, os líderes políticos, os políticos, talvez iam pensando muito em si próprio, eu falo assim, próprio, em pouca coisa. Por quê? Porque quando se fala pensando em próprio, por quê? Porque a pessoa pode ser que ela, se correr atrás, se a gente correr atrás, se a gente usufruir melhor do que uma empresa internacional ela tem para oferecer para a gente vai ver que o suporte que ela teve em Santo Antônio do Grama hoje, ele é muito pouco perante uma empresa multinacional. Você entendeu? Então, eu acredito que devido aí agora, com uma nova gestão, com o prefeito, junto com a Câmara, a gente não irá exigir nada de uma empresa multinacional, mas nós iremos sim ver o que ela tem a oferecer ao município de Santo Antônio do Grama e podermos usufruir até, não vou falar 99%, mas os 100% do que ela puder contribuir para o município de Santo Antônio do Grama. Eu acredito que a gente irá tentar usufruir sim desse momento, dessa empresa multinacional que está aí no município de Santo Antônio do Grama. Então, eu acho que é a melhor forma que tem. Por quê? Porque talvez, uns tempos atrás, a empresa contribuía, não estou falando o que aconteceu, porque eu não tenho documentos próprios. Nada mais justo que a gente falar quando a gente tem prova. Mas eu acredito o seguinte, que ela contribuiu muito pouco para o município de Santo Antônio do Grama nesses últimos anos. Eu acho que tem como uma administração usufruir muito mais do que foi usufruir desses últimos anos. Não além do que ela pode ceder ao município, mas dentro daquilo que ela tem a oferecer ao município. A prefeitura, juntamente com a Câmara, está usufruindo, que seja
Por mais que não conseguir o 100%, que consiga 90%, que consiga 99%, e possivelmente talvez chegando ao 100%. Você entendeu? E eu acho que essa deve ser a trajetória de uma nova administração. Entendo. Presidente, tudo na vida precisa de um equilíbrio, né? O bem, ele depende do mal para existir, né? Da mesma forma que a luz precisa da escuridão, né? Se fosse tudo escuro, entendeu, né? Não teria graça a vida. E se fosse tudo luz também, não teria graça, né? Então eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui e vou complementar com uma pergunta que foi mandada aqui por um ouvinte, né? Como o senhor pretende atuar em relação à oposição? Tá? E a pergunta que veio para nós aqui, ela bate um pouco de encontro a isso. Ela é pergunta enviada pelo William Henrique. Ele diz o seguinte: na formação da última Câmara havia um equilíbrio maior entre oposição e situação. Na verdade, ele está fazendo uma pergunta. Na formação da última Câmara havia um equilíbrio maior entre oposição e situação, já que o senhor estava lá. O senhor acha que existia esse equilíbrio? Na realidade, o que acontece? Eu acho que o equilíbrio praticamente é o mesmo. Não tem muito. Por quê? Porque hoje existe. Na Câmara passada, na realidade, em 2016, existiam no município 3 partidos. Um fizeram 3 vereadores, fez 4 vereadores e o outro fez 2 vereadores. Hoje existiu um partido, um grupo político, não vou nem falar em partido, porque partidos são mais, mas existiu um grupo político que fizeram 4, o outro fez 2, o outro 2 e o outro 1. Então, se a gente for analisar em questão da proporção, ficou praticamente quase a mesma situação da Câmara passada, entendeu? Então, não tenho que, quanto a essa pergunta aí, eu acredito que ficou mais ou menos a mesma coisa, você entendeu? Bem, aí se você quiser responder a minha pergunta agora com relação a... O que foi que eu perguntei mesmo aqui? Tá, como o senhor pretende atuar em relação a essa oposição, né? Tá. Para mim, eu acredito o seguinte, eu entendo o seguinte: dentro da Câmara hoje não existe oposição, e nem vejo como oposição. Por quê? Porque se eu for ver como oposição, não vai estar todo mundo trabalhando em prol de Santo Antônio do Grama. E eu prefiro acreditar que todos os vereadores hoje estão em prol de Santo Antônio do Grama. Então, no momento ainda, pode ser que no decorrer eu venha a ter algum que eu falo assim, esse aqui é oposição política, eu só penso em política. Mas no momento ainda não. Eu acho que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é o melhor para Santo Antônio do Grama. Então, eu ainda no momento, eu não avalio como oposição política dentro da Câmara. O senhor não denomina como oposição. Não, apenas às vezes uma divergência. Uma divergência, uma ideia diferente, você entendeu? Pode ser que no decorrer do tempo eu veja de forma diferente, mas hoje ainda não. Hoje eu simplesmente acredito na divergência de pensamento, cada um pensa de uma forma diferente, mas ainda está no início, está muito cedo para mim poder falar em oposição política. Sim. Bom, eu estava assistindo um dia desses a reunião da Câmara, né? Foram 2 reuniões que tiveram, né? Me parece, sem ser as extraordinárias. E eu fiquei um pouco em dúvida com relação à questão das comissões. Sim, tá? Na realidade houve uma só. Foi uma e 2 extraordinárias. Sim. Então, assim, a princípio eu gostaria de saber qual é o critério usado na formação de comissões. Como que vocês montam as comissões permanentes, né? As comissões permanentes, na realidade, eu até fui questionado um dia por um vereador, mas já tinha sido aprovado tudo, foi aprovado por unânime. Porque o que acontece quando se fala nas comissões? As comissões cabem ao presidente direcioná-las, os membros. E quando eu como presidente, direcionei as comissões, os vereadores, eu pensei no seguinte: a Constituição fala em proporcionalidade. Então, por cada comissão que havia, eu coloquei a proporcionalidade. Por quê? Para não ficar 2 pessoas do mesmo partido, para não caracterizar
tipo assim, do meu partido nós somos dois, eu e meu companheiro. Para não pegar o meu companheiro e colocar na mesma comissão, eu coloquei a proporcionalidade e falei, olha, nessa aqui você não vai porque depois, futuramente, eu ponho você para outro. Por quê? Para proporcionalidade. Então, encaminhou um de cada partido. Você entendeu? Sim. Agora, no decorrer aí, e foi para o plenário e tudo, e não houve nenhum questionamento. Por quê? Porque se tivesse havido algum questionamento, eu teria revisto no momento, porque ele é da primeira reunião, sim, e teria reavaliado junto com os companheiros. Mas como não houve, eu falei, então eu entendi que estava perfeito. Então por isso que eu achei. Mas quando eu indiquei os vereadores para as comissões, cada comissão eu avaliei a proporção dela. Por quê? Porque a comissão ela é formada presidente, vice-presidente e secretário. Então, qualquer comissão que você pegar, que você avaliar, você vai ver que não tem a proporção, está dentro da proporcionalidade que a Constituição pede. Você entendeu? Sim. Aí, dentro disso, aí a gente vai até de encontro a essa questão da proporcionalidade, para a gente eliminar esse assunto. Alguns partidos, como o PSD e o PP, participaram apenas de 2 comissões, né? Pelo que eu consegui anotar, me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. Mas que o PDT ele participou de 4 comissões, o PL de 4, o PTB de 4, o PP e o PSD de 2. Diante disso, o PDT, no caso, ele participa de 4 comissões, né? Como eu falei aqui, e considerando que todos os partidos têm o mesmo número de vereadores, isso não pode parecer, talvez, que dá uma impressão de que o senhor esteja favorecendo um partido ou outro. Não, é uma pergunta que eu estou fazendo. Na realidade, o que acontece? Eu não acho. Por quê? Porque o partido que o PSD ele participou, se você for levar como um acordo, eles têm 4 membros, eu não tenho aqui agora por escrito, senão eu estaria analisando melhor. Sim. Mas o que acontece? Em questão de número de posicionamentos, ficaram elas por elas. Um ficou tendo 5, outro ficou tendo 4, e o PP e o PSDB também ficou tendo o mesmo número de vereadores, 5, em número de cadeiras. Então, agora, em questão das comissões, o que acontece? Como que eu te digo? O PSD, ele ficou em 2 comissões, eles participaram de 2 comissões. Agora, acabei colocando eles nas 2 comissões, mas por quê? Porque eu não foquei em número eu não cheguei a contar em número de comissões. Eu contei em número de cadeiras, para ver se dava diferença. Então todo mundo ficou mais ou menos. O único que ficou menor um pouco foi o PP, que ele ocupou de 2 mesmo assim, porque era um vereador só. Sim. Mas o resto em questão, tem um que tem 5, tem um que tem 4. Então quer dizer, aproximadamente está justo. Você entendeu? Perante as minhas contas. Agora, em questão de número de partido, eu não tive o pensamento de estar analisando sobre números de partido. Mas poderia ter sido me questionado em plenários, qualquer um, se tivesse esse pensamento, e a gente revia. Como não foi questionado, no entanto, a ata comprova, justamente com a última reunião, ela foi aprovada por unânime. Agora, não justifica eu voltar atrás uma ata que foi aprovada por 9 vereadores por unânime. Se tivesse sido me questionado na hora, tivesse a maldade. Agora, é aquilo que a gente pensa. Tipo assim, o vereador, ele é absoluto nas suas falas, nas suas respostas e tudo. Então, se fere algum partido, alguém se sentiu prejudicado, nada mais justo que ter comunicado na hora, que a gente revia, consertava e tudo. Agora, depois, votaram até a favor. Se é um questionamento ou se não é, você entendeu? Eu não nada contra nem nada, eu acho que deve ser questionado sim, mas tem um momento certo, mas o momento é na hora, você entendeu? Houve algum questionamento em relação a isso, por exemplo? Houve um questionamento depois, sim. Mas de um vereador que já tinha votado favorável. Então não justifica eu rever uma votação com o voto por unânime. Você entendeu? Sim. Então, futuramente, pode ser, eu vou responder para ele, está dentro do prazo, mas eu não me vejo na situação por rever uma ata que
foi votada por unânime. Você entendeu? E ela fica em aberto. Então, eu entendo dessa forma. Sim, não, ficou respondido também. Cidinha Silva aqui, gostaria de saber a opinião do presidente sobre a devolução do dinheiro da Câmara ao município. Qual dinheiro? Bom, não ficou claro que A Câmara, a a Câmara de Santo Antônio, vamos voltar então. Talvez irei responder por mim. Para Cidinha Silva fez a pergunta. Mas por quê? Quando eu fui presidente, existiu sim. Eu peguei a Câmara em 2017, peguei com os computadores sucateados, impressoras sucateadas, não tinha como, no entanto, ninguém mais justo que as meninas, funcionárias, próprias funcionárias da Câmara. Então, e teve um gasto. E outra coisa, a gente tinha uma diferença muito grande. Qual que era a diferença? Se não me engano, na Câmara, no meu mandato eu sei que ela tinha era repassado para a Câmara, o valor do município era 67 mil. A Câmara tinha uma despesa mais ou menos de 60 mil reais, vou falar em número, não é número exato, mas aproximadamente, porque senão eu não consigo nem, é só para tentar explicar, você entendeu? A Câmara tinha mais ou menos por volta de uma despesa de 60 mil reais, então sobrava na faixa de 7 mil reais. No meu primeiro ano, devido lá, vamos supor, não tinha, as cadeiras estavam defasadas, eu tive que comprar os computadores, as impressoras, foi implantado, coisa que não existia, a transmissão, que é em 2017, assim que eu assumi a presidência, foi implantada a transmissão, então era gasto que não havia no município. E com isso, com essas despesas, com tudo que teve, a Câmara, na hora que fechamos o 2017, ela não teve devolução de dinheiro para a prefeitura. Eu não devolvi. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Estava começando em tudo. Em 2018, fui comprar, tipo assim, foi o básico, as coisas as casas já estavam mais em ordem, então teve menos gasto. Aí sobrou, se não me engano, aparentemente por volta de 37, 38 mil reais. É onde foi devolvido ao prefeito, até o ex-prefeito passado. Foi indicado sobre a Polícia Militar tinha solicitado, sobre uma viatura, se tinha como, porque aquela viatura que estava no município tinha ocorrido um custo muito grande de manutenção, estava ficando alta, e a gente até indicou, mas é aquilo que a gente fala, o vereador não tem poder para ordenar que compre uma viatura. O vereador simplesmente, a gente fez a indicação, prefeito, está não devolvendo dinheiro, se der você inteira e compra uma viatura melhor para o município. Pronto. Ou também deixamos claro o seguinte, o muro do Simeão, que no entanto até o próprio Gilvan é testemunha de tudo que estava acontecendo, a situação lá não estava legal. E aí o que acontece? Aí eu não sei o que houve daí para lá, o dinheiro eu fiz o cheque foi feito, foi assinado, foi tirado uma foto, a gente mostramos a devolução do dinheiro, o dinheiro foi devolvido à prefeitura. Aí com o decorrer do tempo, segundo o prefeito, não sei o que houve, também não é minha parte saber, critério do ex-prefeito, não quis saber também, mas ele não quis. Segundo informações, o dinheiro foi usado no muro Zé Simeão, lá no bairro do Rosário. Então, quando esse dinheiro foi usado lá, ótimo, era uma coisa que precisava fazer e tudo, que seja uma economia da Câmara. Mas, beleza, até então fechou. Os últimos 2 anos, que foi 2019 e 2020, eu prefiro não render, para mim não ter um desgaste, para mim não ter o que, porque não é da minha área. Então eu prefiro às vezes responder sim da minha área. Agora eu acredito que se nesse ano, porque apesar de que a Câmara hoje ela está inacabada, a Câmara hoje os cômodos de baixo a gente está sem energia, a Câmara hoje nós não temos às vezes a rede elétrica funcionando no primeiro andar. A Câmara hoje, a gente não tem o acesso ao do cadeirante, do plenário, que seria por ser um órgão público,
Então, mas eu, como presidente, estou aguardando a situação de quê? Da empreiteira, que ela já recebeu tudo que ela tinha para receber sobre a Câmara. E a obra ainda, a parte dela que está na planilha, ainda está inacabada. Então ela não concluiu ainda a obra. Agora, está sendo feito um levantamento, por quê? Até para me resguardar, porque não é do meu mandato, e então eu acho tipo assim, o que é do meu mandato eu irei tocar de agora para frente. O que eu fizer, que seja uma rampa, se for um caso futuramente, que seja o que eu tiver de acabar, para mim problema nenhum em dar publicidade. Agora, coisa do mandato passado, eu prefiro não manifestar, nada melhor que os documentos falarem futuramente. Então, aí eu não vou render nisso aí, entendeu? Ficou claro, então. Bom, presidente, nós já caminhando já para o final, né? Para alterar a lei orgânica que rege o nosso município, é preciso realizar uma emenda, e essa emenda precisa ser aprovada por 2/3 dos vereadores em 2 turnos. Isso segundo o artigo 29 da Constituição Federal. A nossa lei orgânica ela foi editada em 1990 e em 2006 ela foi readequada. Hoje, passados 15 anos, o senhor diria que existe a necessidade de uma nova discussão que traga uma adequação dessa lei orgânica à nossa atualidade? Ou seja, são 15 anos passados, né? O que acontece? Quando se fala em lei orgânica, a lei orgânica ela acompanha a Constituição. Quando se fala em Constituição, a lei orgânica talvez ela está defasada, mas a Constituição talvez pode ser que ela já venha alterando alguma coisa, e pode ser que a própria Constituição ela sobrepõe o que a lei orgânica fala. Mas nada mais justo talvez que colocar, se a Constituição é praticamente como se fosse, ou como funciona, como segue os mesmos requisitos da lei orgânica, então nada mais justo talvez que seja atualizado, certo? Sim. Agora, eu acho que talvez pode ser que sim, ou pode ser que não, isso vai caber da população. A população achar assim, ó, a lei orgânica, não sei o que lá mais, a gente tem que discutir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então cabe um questionamento, cabe uma discussão, e nada mais justo que a gente sentar para resolver isso. Mas o senhor mesmo já parou para pensar sobre isso? Não, né? Sobre a lei orgânica? Não. Sobre você mexer na lei? Não, na realidade, a lei orgânica, eu até busquei, quando eu vi sobre o seu questionamento, eu pensei na sua possibilidade, eu até busquei informação, falou, não, a lei orgânica ela segue a Constituição, então nada mais justo. A Constituição, de vez em quando, ela está sempre tendo alguma alteração. Sim. Então, e a lei orgânica, talvez, pode ser que a informação da lei orgânica seja, ela não saia muito fora da Constituição. Então, talvez, é uma coisa que dá para levar mais ou menos alinhada ali, entendeu? Mas é uma coisa que, para regularizar, para ficar legal, pode ser que sim. Pode ser que nós não... Nada contra. Entendeu? Estou pronto sempre para estar sentando e estar discutindo isso aí. Sim. Ainda falando, né, nessa linha de leis, o Código de Postura de um município, ele reúne um conjunto de normas que regulam o uso do espaço urbano pelos cidadãos, como passeios, a instalação de mobiliários urbanos, a regulação de atividades ao ar livre, por exemplo. O nosso Código de Posturas é de 1997. 1997 ainda amarrava esse cachorro com linguiça, presidente. Né? É de seu interesse e o senhor diria que tem uma preocupação no sentido de propor a seus pares alterações desse código, levando em conta que de 97 para os dias atuais muita coisa mudou. Em 97 não existia nem celular ainda, né? Sim, na realidade, sobre o Código de Postura também, eu acredito o seguinte. Em primeiro momento, cabe ao executivo encaminhar, fazer um levantamento, fazer o que deve ser feito, o que deve ser alterado e tudo. E está encaminhando à Câmara, a Câmara dá o parecer final, se está de acordo, se não está, o que funciona. Mas eu acho, devido a muito tempo, talvez eu acho sim, que deveria rever sim. Mas é aquilo que eu te falo, em primeiro momento, eu propor alguma coisa,
não é a área minha como vereador, como presidente da Câmara. Isso vai caber ao Executivo, ele está levantando essas informações, está atualizando e está encaminhando a Câmara. Você entendeu? Então, mas eu acho que talvez se fosse, talvez seria uma boa sim. Por quê? Pelos anos que já tem. Você entendeu? Então, pelos anos que já tem, talvez deveria sim ser uma boa. Tem alguma coisa, a gente acredita? Tem sim, talvez alguma das coisas que possa seja viável, a população seja tudo. Mas nada mais justo que sentar, conversar, tudo conversado é entendido. Trocar uma ideia com a população, aquilo que não prejudica ninguém, aquilo que não... que fique bom para todos. Porque quando se fala em código de postura, tem uma área que fere um, mas agrada o outro. Tem uma área que desagrada, então vai virar aquela novela. Mas nada mais justo que tentar chegar num acordo e falar, não, gente, o bom para o município é esse aqui. Você entendeu? Então, devemos sim, talvez, o prefeito dar uma avaliada e chamar a responsabilidade, sim, e ver o que pode ser feito. Se deve mexer ou se não deve. Mas a questão do código de postura, só para mim entender, do código de postura, ela parte do executivo? Ela tem que ser do executivo, não seria do caso de vocês, vereadores, não. Então não. Ela parte do executivo. Sim. Porque assim, a minha questão com relação ao código de postura é pelo seguinte, por exemplo, em 97 o pessoal amarrava cavalo em rua, por exemplo. Né? Hoje o nosso índice de automóveis na cidade é muito alto, ou seja, você não tem mais um espaço para estar amarrando um cavalo, né? De forma que você vai deixar primeiro o animal numa situação tranquila, né? E não vai incomodar o passeio, porque já aconteceu muitas vezes de eu passar a noite e ver cavalo amarrado em porta de padaria, mesmo na porta da lotérica. Isso causa um certo constrangimento, porque isso acaba sujando. É um animal, o animal não tem, né, consciência do que ele está fazendo, acaba sujando as posses, e penso eu que isso aí entraria no código de posturas para se criar uma normatização. Uma área talvez só para cavalo, sim, né? Entendeu? Então, mas aí é o que eu estou te falando. Quando se fala, vamos pegar uma área aqui, vamos fazer uma coisa legal para cavalo quando chega no município. Aí pode ser que já esteja criando custo ao município. Então, isso, deve partir sim do executivo. Você entendeu? Entendo. Só voltando aqui, senhor presidente, nós já informando aos nossos ouvintes, as pessoas que estão participando conosco, que nós já estamos caminhando para o final dessa conversa, né? Só passando mais um comentário aqui da Grazi, senhor presidente. Ela diz aqui com relação à questão de emprego, né, quando nós falamos da empresa aqui, o presidente pode estar fazendo, ela pergunta na verdade, pela população em questão de emprego dentro da empresa, pois temos muitos jovens sem emprego na cidade, ou eles terão que deixar a cidade, né, em busca de uma outra situação. Então, assim, ela questiona sobre o que pode ser feito, né, exatamente por essa falta de oportunidade, às vezes, que os nossos jovens estão encontrando aqui, entendeu? E já que nós temos uma empresa, o que o senhor acha? Aqui nós infelizmente, temos que trabalhar com achismo, porque o senhor não tem o poder de chegar lá, abrir as portas e falar assim, coloca todo mundo, né? Mas o que o senhor acha que pode ser feito, que tipo de ação pode ser feita, né? Em primeiro momento, eu acho que o que acontece? A nova administração, eu não vou nem falar da empresa. A empresa, na realidade, só dar uma palhinha sobre a empresa rapidinho. Eu sentei com o Bruno, pessoas de relações com a comunidade, e ele me disse, questionei para ele, não sei o que lá mais, até falei com ele, falou, a empresa, muitas das pessoas no grão chegam a questionar que vira em vez de ser uma ângulo América, uma ângulo família. Aí eu até passei para ele essa informação e falei, mas isso aí a gente não tem como, porque ela é uma empresa privada. Então realmente, eu falei, não, sim, sem dúvida, eu só estou passando para você uma informação, mas isso é o que o povo fala da rua. Para mim, nada consta, até porque quando você tem um parente que seja próximo de você, que tenha competência para aquele cargo, nada mais justo que você indicá-lo, se ele estiver necessitando do serviço. Sim. Você entendeu? Então, aí vai ter aquele negócio, vai ter critérios que a empresa tem a forma dela lá de estar avaliando. Mas é aquilo que você falou, eu não tenho como estar dizendo, ó, não pode ser assim, isso não cabe a mim e não faz parte do meu
cotidiano, está batendo de frente nessa área. Agora, quanto à nova administração, eu acredito o seguinte, sobre um período da campanha, sempre quando a gente conversou, a gente batia tudo, a gente falava muito em cooperativas. Então, em primeiro momento, eu acho que o Poder Executivo, nós, assim, talvez que ele conseguir tomar um trio, por quê? Porque quando você chega, você pega também, a gente tem que entender, as coisas ficam difíceis, a gente fica perdido, não tem, o que eu disse que o atual prefeito hoje, ele nunca tocou uma área pública, ele nunca foi político, então vai ter uma certa dificuldade, sim, mas a gente vai ter que, no decorrer da história, ele tem duas opções, eu vou aprender, que ele vai tomar o trio certo, ou ele não queira aprender, se ele não quiser aprender, beleza, é critério dele, mas ele não vai continuar na política. Agora, se ele aprender e quiser tomar um rumo correto, eu acredito que vai sim usufruir, vai seguir, vai fazer um bom mandato e tudo. Agora, quanto às cooperativas, que a gente vem conversando muito, não sei o que lá mais, eu acho que assim que as coisas começarem a correr no trio, tudo certinho, a gente vai buscar. Que seja uma conversa boa lá na Porto Alegre, para ver qual é o meio, por que o procedimento, qual procedimento pode ser tomado a respeito de Santo Antônio do Grama, o que pode ser feito para poder estar mandando funcionários daqui para lá, que seja uma Cia Carne, Urucânia, o que pode ser feito. Além disso, as cooperativas. Arrumar uma forma, por quê? Porque hoje a prefeitura, muitas das coisas ela é brecada, ela não pode fazer. Sim. Mas existem umas formas legais que ela pode incentivar uma cooperativa. Vem para dentro de São Antônio do Grama, vem cá, dá emprego aqui, não, como se diz, rasgando a receita do município, mas não, a prefeitura pode te oferecer alguma coisa aqui para você estar vindo para dentro de São Antônio do Grama. Então, infelizmente, formas que eu acredito que vai fazer diferença sim, porque muitas pessoas pensam assim, mas vai vir uma empresa, vai vir uma cooperativa e vai ceder aqui 5, 10 empregos só. Mas é de 5 em 5 que nós vamos chegar a 500. Então, e o Grama hoje, o maior exemplo que a gente tem aí, hoje já existe essas empresas terceirizadas da Anglo-América que já estão fazendo esse papel, que estão contratando, sempre primordial na administração, eles batem muito o seguinte, falam assim, vamos dar oportunidade para a gente no Grama, vamos tentar contratação, vamos tentar focar no Grama. Lógico, não é tudo que a empresa acha dentro do Grama, você entendeu? Agora, porque tem a parte técnica. Agora, aí ela tem que buscar fora. Mas algumas partes que der, que conseguir, ótimo para o município. Agora, a gente tem que trabalhar assim, em cima disso aí sim, e fazer uma coisa diferente. Entendeu? Então, eu acredito nisso aí. Bem, presidente, para terminarmos então, já que estamos falando de política, que análise o senhor faz da política nacional? Qual a sua visão em relação à forma como o governo federal encarou essa pandemia, menosprezando o vírus, trocando o ministro da Saúde por várias vezes, né, orientando o tratamento com cloroquina, que comprovadamente não tem nenhuma eficácia, né, e com ivermectina também, que me parece que agora até estão descobrindo que ela tem aumentado os índices de hepatite, né. Enfim, esse governo tem demonstrado uma tremenda fanfarrice. Então, diante disso, desse governo negacionista que não está demonstrando nenhum esforço para resolver o problema que nós estamos vivendo hoje, o problema de nós pequenos cidadãos, como suportar por mais 2 anos esses desmandos? É uma pergunta que parece ser grande, extensa, mas é porque assim, quando se fala do governo federal, parece que a coisa vai ficar mais extensa. Mas eu deixo ao critério do senhor responder que tipo de análise o senhor faz sobre isso. Na realidade, eu acredito, eu acho até muito desaconchegante, muito deselegante eu entrar nesse meio da política federal. Por quê? Porque dependendo do que você fala, isso é o pensamento de cada um. E quando você está no meio político, você não, tipo assim, aquilo que você falar ali, vai ter uns que agradam e tem uns que não agradam. E é o meu posicionamento. Então, eu acho que quando esse meio do governo federal, por não caber a minha presidência, por eu estar na presidência e por eu estar com o cargo de vereador,
eu preferia nem render muito esse assunto. Mas sendo, se o senhor me permite a interrupção, sendo, né, uma opinião, sim, expressão própria do senhor. Porque eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, esse governo, às vezes, ele, desde o início do governo, ele fala muito o seguinte, ele fala muito, às vezes fala muita bobagem, mas tem coisa lá na frente que ele deu um choque na política. Então, a mesma hora que ele fica como ruim, ele vai aquele balanço assim. Então, tipo assim, eu fico entre a cruz e a espada, mas o meu pensamento, eu acho que ele tem dois lados. Na realidade, essa espada aí, ela tem dois lados. Então, eu acho bem complicado. Eu acho muito complicado, não tem nada a ver com o meu mandato de vereador, não tem nada a ver. Eu acho que, às vezes, tá tudo lá, é o que você disse aí, tá tudo uma fanfarrice, você entendeu? Mas na mesma hora também, tem umas impunidades, alguma coisa que o pessoal gosta. Então, ele tem qualidade e tem aqueles defeitos. Uma pergunta, então, uma loucura. Presidente, o senhor vai tomar vacina ou vai tomar cloroquina? Eu vou tomar vacina. Você entendeu? Isso aí é fácil de responder para você. Indiferente de qualquer coisa, eu vou tomar a vacina. A cloroquina eu não vou não. Tudo bem, então. E assim, então, encerramos mais uma noite de entrevista. Agradecemos, então, a presença do presidente da Câmara Municipal por aceitar participar deste bate-papo. Senhor presidente, muito obrigado. Né? Foi um bate-papo descontraído, tranquilo, sem pressão, entendeu, né? Gostaria que o senhor ficasse à vontade para as considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a você pelo convite, a rádio web também, por estar me dando essa oportunidade, aos demais, o Gilvan, que deu todo o apoio aqui, e demais funcionários da rádio web que contribuíram para esse momento. E deixar claro que estou sempre à disposição da rádio, de vocês, da população gramense, indiferente de qual seja o assunto, indiferente de qual seja a dúvida, aquilo que eu não souber, estarei buscando esclarecimentos da melhor forma possível, o mais breve possível. E desde então, eu agradeço a todos os ouvintes, aquelas pessoas que participaram, junto aí, fazendo algumas perguntas, alguma coisa. E agora estamos vivendo um período de pandemia, mas passando esse período, eu não posso fazer um convite a todos que frequentem, aqueles que não estão vendo de casa, que não estão acompanhando pelo YouTube, que possam comparecer à Câmara após a vacina, porque agora estamos num período, agora tem que ser tudo regrado, tudo dentro da higienização local, o que pode, dentro do que pede a vigilância sanitária. Então, e que todos depois comecem a conhecer, para saber, porque a função de vereador, a pessoa às vezes julga muito um vereador, mas sem saber da função dele, sem saber do conhecimento, sem saber o que ele fez. Então, é um momento que todos devem procurar, que seja a Câmara, que seja o presidente, que seja qualquer vereador, falar assim, que dia que tem reunião, quero acompanhar, não sei o que mais. Vamos voltar a levar o conhecimento à casa de cada um, você entendeu? Porque assim fica mais fácil. E futuramente vocês podem estar aguardando aí que a gente pretende sim fazer uma escolinha sobre a política de São Antônio do Grama, você entendeu? Isso aí vai estar na agenda, uma das primeiras coisas que eu pretendo fazer, você entendeu? E desde já, muito obrigado a todos, obrigado a vocês e uma boa noite a todos. Mas como o presidente bem disse, né, cabe aos vereadores fiscalizarem o executivo e cabe-nos, né, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, fiscalizarmos os vereadores. Né. A você que esteve conosco até este momento, obrigado pela sua companhia, seja através do nosso aplicativo de rádio, seja através do nosso canal no Facebook. Um grande abraço a todos vocês, até mais!